Olá, meu nome é Giovana, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre a repescagem na segunda fase da OAB. Sejamos sinceros, ninguém quer fazer uma prova para ser reprovado. Porém, a aprovação não é uma regra. A regra é o quê? Não desistir. Por isso que hoje eu resolvi trazer esse vídeo, depois de ter tido 3 reprovações na segunda fase da OAB e, por fim, ter tido a minha aprovação com 4,90 nas questões e 4,90 na peça. Bom, qual que é o primeiro passo depois de uma reprovação na segunda fase da OAB? Sofrer, né, gente? Não vou falar assim que aí você já tem que recomeçar, recalcular a rota, não. Você tem que ter sim aquele sentimento, aquele sofrimento, tirar ali algum momento para você relaxar, para você descansar, até porque é bem cansativo, e depois recalcular a rota. Como? Reprovação é ruim? É, mas vejamos pelo lado bom. Agora você sabe como funciona a segunda fase da OAB. Porque quando a gente passa na primeira fase da OAB, bem aquele sentimento, né, de felicidade, passei, agora eu vou para a segunda e a gente fica o quê? Meu Deus, como é a segunda fase? Como é fazer uma peça? Como são essas questões? Agora você já sabe como funciona. Então vejamos pelo lado bom. Agora você conhece a segunda fase. Ok, o que você precisa fazer no momento de recomeçar, no momento de recalcular a sua rota? Anotar, e sim, gente, literalmente, anotar tudo, todo o seu passo a passo. Anotar o que você acha que você fez bem, o que você acha que você deixou de fazer e o que você fez e você poderia ter feito melhor ou mesmo não ter feito. Tá, mas como que eu vou saber? A sua reprovação foi por quê? Foi falta de tempo? Se foi falta de tempo, te faltou o quê? Treinar com o tempo cronometrado. Foi enrolação no momento de procurar os artigos, procurar as fundamentações? Se sim, bom, agora você sabe que você precisa treinar o seu índice remissivo. Eu tive a minha primeira reprovação porque eu não treinava. O professor virava e falava, abre o artigo 840. E ao invés de eu ir no índice remissivo, procurar a palavra-chave do assunto que ele estava tratando, que ia me fazer chegar no artigo 840, não, eu ia diretamente no 840. E quando eu reprovei, eu reconheci isso. Então depois, toda vez que o professor falava, vai no artigo tal, eu associava o que ele estava explicando, ia no índice remissivo, procurava o artigo por meio do índice remissivo e depois abria, entendeu? A gente precisa fazer isso, porque o momento de estudar, o momento de treinar, é o momento de errar. Você não estudou o suficiente? Dói assumir que às vezes a gente não estudou o suficiente. Na minha segunda tentativa, eu fui pega com uma peça inédita e eu simplesmente travei. Por quê? Porque eu fui para a prova preparada para fazer somente as peças que mais caíam. E isso foi um erro. Então, na última vez que eu tentei, que foi o que me garantiu a aprovação, a terceira vez, eu já fui preparada para qualquer peça. Eu falei, se tá no edital, tem chance de cair. O meu estudo foi mais cansativo? Foi, mas eu fui preparada. Então, será que te faltou estudo? Será que você focou somente naquilo que você fala, eu acho que esse tem mais chance de cair? Então, sim, você precisa pegar um papel e anotar. O que eu fiz de errado? Eu estudei pouco? Eu deixei de estudar conteúdos importantes? Eu deixei de treinar? Depois de listar os pontos que provavelmente possam ter contribuído para a sua reprovação, inclusive aqui vale ressaltar que o emocional conta muito. Então, durante a sua preparação, você precisa ter uma regulação emocional. O que é uma regulação emocional? É praticar uma atividade física, é tirar nem que seja 10, 20 minutinhos para assistir a sua série, conforto, para ler aquele livro que você gosta, para fazer um autocuidado mesmo, fazer aquilo que faça a sua mente descansar. Ah, Giovana, eu só tenho 20 minutos para fazer isso, então faça, é melhor do que nada. Então, às vezes, o emocional também conta. Depois de listar tudo isso, você começa a estudar para repescagem. Como eu fiz e funcionou para mim, eu vou explicar aqui para vocês, mas vocês vão adequar a realidade de vocês, tá bom? Até porque você precisa lembrar que não dá para fazer Ctrl C, Ctrl V da forma de um método de estudo de uma outra pessoa. Você tem que extrair aquilo que para você faça sentido e adequar a sua realidade, a sua forma de estudo, a sua forma de entendimento. O que funcionou para mim? Depois de ter tido 2 reprovações, uma por falta de tempo, eu foquei ali na peça, demorei muito para encontrar os artigos e no final faltavam 30 minutos para a prova acabar e eu ainda não tinha resolvido as questões, e no outro eu simplesmente travei porque eu me dei de cara com uma peça inédita e, como eu disse, eu fui preparada para fazer somente as peças que mais caíam. Eu
finalmente sentei e recalculei a minha rota. O primeiro passo que eu percebi foi que eu não estava treinando o suficiente. Então, o meu foco principal foi treinar. Depois, eu fiz sim um cursinho novamente, porque dá aquele medo, né, de fazer tudo sozinha. Mas o que é que eu fiz? Eu assisti às aulas somente dos conteúdos que eu tinha uma certa dificuldade. Os conteúdos que eu já sabia que era só ler a CLT, revisar o material, que eu já conseguiria relembrar, eu não assistia a aula. Nesses dias eu ficava por conta somente de treinar. E eu treinei muito. Eu cheguei no dia da prova com a minha mão doendo, sim, e eu não me arrependo. Tinha uns dias que eu ia pro cursinho para assistir às aulas dos conteúdos que eu achava que eu tinha uma certa dificuldade, e nos outros eu treinava. Como era a minha forma de treino? Eu falei que eu ia fazer uma peça de cada, de tudo que estava previsto no edital, e foi o que eu fiz. As primeiras peças de cada uma eu fiz copiando. Eu abria, eu lia o caso, abria a resposta e começava a copiar a resposta. Mas eu não simplesmente só copiava. Por exemplo, eu copiei o endereçamento. Fui lá entender o porquê que o endereçamento era aquele. Copiei a qualificação. Por que esses são os reclamantes? Por que esses são os reclamados? Por que essa peça? Onde que tá o artigo dessa peça? E lembrando, eu não ia direto. Por mais que ele me colocasse lá o artigo, eu não ia direto na CLT abrir o artigo 840. Eu ia no índice remissivo procurar pelo artigo. Entenderam? Então eu fiz toda a minha peça, por mais que seja copiando dessa forma, tentando entender o porquê daquilo. E isso fixou muito. Depois que eu fiz uma indicada copiando o padrão de respostas, eu comecei a fazer sozinha. Eu errei muito? Errei demais. E bom, ainda bem, eu tinha esse medo de fazer, se eu fizer, eu vou errar. Mas esse é o momento de errar. E parece que quando eu errava algo, eu fixava ele, eu gravava ele. Chegou o momento de eu errar a finalização, o fechamento de uma peça. E no dia que eu errei o fechamento de uma peça, eu olhei e falei, meu Deus, eu errei isso. E depois eu nunca mais errei. Entenderam? Então, sim, foi muito importante treinar. Quando eu fazia as peças, depois que eu comecei a fazer as peças sozinhas, eu sempre cronometrava o tempo. Como eu trabalhava o dia todo, não dava para eu fazer as peças e as questões no mesmo dia. Então, um dia era para peça e outro era para questão. Então, eu dividia o tempo ali. Eu colocava 2 horas para fazer a peça, se eu não me engano era 2 horas ou era 2 horas e meia, eu não me lembro certinho. E eu tinha que cumprir aquele tempo. Se esgotasse aquele tempo, acabava. Não dava para eu continuar fazendo a peça, porque significa que meu tempo acabou. Então, eu comecei a cronometrar. E conforme eu fui treinando, meu tempo para fazer a peça foi diminuindo. Acabou que ficou um tempo ali padrão. Era dessa forma. Lia o caso, identificava, montava ali um certo esqueleto, falando o endereçamento vai ser esse, a peça vai ser essa, o reclamante e o reclamado serão esses e esses serão as teses. E ia fazendo. No momento de corrigir, eu não corrigia colocando pontuação, eu não me importei. Nessa última tentativa, eu não soube dizer qual que era a média de notas que eu tava tendo. Por quê? Porque eu só colocava se eu acertei ou se eu errei. Então, acertei o endereçamento, acertei a qualificação, errei essa tese. O que que eu fazia? Se eu errei a tese por completo, eu riscava ela e reescrevia a certa. Se eu acertei ali qual era a tese, mas na hora de fundamentar eu errei a fundamentação, eu riscava somente a fundamentação e escrevia a certa. Deixei de citar uma tese. E lá no finalzinho eu colocava que eu tinha que ter citado tal tese. E isso foi a forma que fez eu gravar muito. Eu gravei, era incrível, porque quando eu errava, era a forma que eu gravava, entenderam? Então, quando eu ia fazer uma outra peça, que eu falava, eu fiz uma que era mais ou menos semelhante com essa, eu lembrava justamente daquilo que eu deixei de colocar, daquilo que eu errei. Então, treinar, gente. Treine, treine, treine o máximo que vocês puderem. E essa técnica de, como você já fez um cursinho na sua primeira tentativa, às vezes vale sim a pena você assistir às aulas somente daquilo que você tem dificuldade e de restante focar em treinar. Eu nem sei dizer quantas peças eu fiz. As questões já foi diferente, eu já comecei fazendo sozinha, eu não fiz copiando gabarito e nada disso. As minhas primeiras questões ficavam, sim, muito grande. As minhas primeiras questões eu demorava muito no índice remissivo, mas conforme eu fui fazendo, eu fui entendendo o padrão de resposta, então comecei a deixar a minha questão mais clara, mais objetiva, mais ao ponto do que ela realmente estava perguntando. Conforme eu ia manuseando o índice remissivo, às vezes eu até decorava ali. Chegou um momento que eu decorava algumas partes. Aqui tá falando de inépcia da petição, eu já sei até onde que tá ali no índice remissivo. Então, o treino foi, sem dúvidas, para ter garantido a minha aprovação. E como que eram as formas de revisões, Giovana? Era o treino, para ser sincera.
Eu simplesmente abri e começava a treinar. Hoje eu quero revisar reclamação trabalhista, eu fazia uma peça de reclamação trabalhista. Hoje eu quero revisar contestação, fazia uma peça de contestação. Vou revisar as questões. As questões eu não separava por temas, eu simplesmente abria e resolvia as 4 questões, que tem A, A, B. Então essa era a minha forma de revisar, treinar. Um detalhe aqui muito importante que eu tava esquecendo de falar pra vocês. Eu decorei a estrutura geral de uma peça. Como assim? Cada peça tem ali sua individualidade. Mas eu pensei assim, se cair uma peça inédita, eu não vou mais travar igual aconteceu comigo na última vez. Então eu falei, não, é assim, essa é a forma que tem que estar na prova. Essa é a regra geral. Se eu esquecer uma particularidade, tudo bem. Eu fazendo dessa forma aqui, talvez eu consiga atingir ali pelo menos os 6 pontos para ser aprovada. Os grifos na minha CLT, esse vale para os grifos no Vadmecum. Na minha primeira tentativa, eu usei nas minhas 2 primeiras tentativas, eu usei a mesma CLT e eu grifava tudo. Na terceira tentativa, que foi a que me garantiu a aprovação, o que eu grifava? Apenas aquilo que eu sabia que tinha uma chance de eu confundir ou uma chance de eu errar. Por exemplo, a hora noturna. A hora noturna para o urbano é uma e a hora para o rural é outra. Então, eu grifava esses pontos que poderiam fazer com que eu errasse na prova, sabe? Então, rural, hora tal. Urbano, hora tal. Essa era a forma que eu fiz o grifo. Então, a CLT que eu usei na tentativa que eu fui aprovada tinha somente grifos pontuais. Uma exceção que eu sabia que eu poderia desatenta ali e deixar passar. Essas pequenas particularidades, sabe? Então ela realmente ficou com poucos grifos e eu só grifava aquilo que eu sabia que eu tava tendo dificuldade na hora de estudar, normalmente na hora ali de resolver uma questão. Então foi basicamente isso, gente. Fiz sim uma inscrição em um cursinho novamente, mas como eu disse, eu assisti somente as aulas que eu tinha dificuldade. Então, de 100% do cursinho, eu acho que eu fiz uns 40% apenas, confesso. E foquei em treinar. Eu treinei muito, muito mesmo. Giovana, como que você treinava? Simples. Peguei um caderno, fiz margem nele, porque eu preciso respeitar a margem, né? No dia da prova a gente tem uma margem a ser respeitada. Contei o número de linhas, colocava folha 1, 2, 3, 4 e ia fazer a peça. Onde você pegava as peças? Bom, o cursinho disponibilizou uma apostila, mas caso você não tenha, você pode abrir o próprio site da OAB para pegar as provas antigas e ir lendo os casos das provas antigas. Então, lia os casos pela própria apostila do cursinho. As questões eram da mesma forma, usava as questões da própria apostila do cursinho. Teve sim as questões inéditas, mas também fiz muitas questões anteriores. Em relação a abrir a CLT para estudar os artigos da CLT, revisar os artigos da CLT, gente, eu não fazia isso. Sabe o que eu fazia? Eu estudava o índice remissivo. Como assim? Eu preciso procurar o artigo do mandado de segurança. Então, eu ia lá no índice remissivo. Eu preciso encontrar o artigo que fala sobre o adicional noturno. Eu ia lá no índice remissivo e procurava. Então, essa foi a forma. Inclusive, nas questões, isso é muito importante. No momento de você resolver a questão, você tem que ficar atento ao que a questão está pedindo, porque a palavra-chave do índice remissivo pode estar lá na sua pergunta. Então, leia a sua pergunta com atenção, porque a palavra-chave para você procurar o fundamento lá na sua CLT, lá no seu Vadmecum, vai estar lá na pergunta ou no próprio casinho que eles colocam lá. E é isso, gente. Essa foi a minha forma. Essa foi a forma que me garantiu a aprovação depois de 2 reprovações na segunda fase. Eu precisei recomeçar, fiz a primeira fase novamente, passei, fiz a segunda fase e passei. E não tem muito segredo. Eu fiz aquilo que eu deixei de fazer nas minhas outras tentativas. Eu tive um controle emocional, e eu já expliquei aqui pra vocês, né? A regulação emocional ela pode ser feita de diversas formas, seja uma atividade física, seja assistir uma série, seja ler um livro, seja fazer um autocuidado, o que for. Eu anotei os pontos que eu sabia que eu falhei ou então que eu deixei de fazer, que foi treinar, que foi cronometrar o meu tempo, que foi treinar ali o manuseio no meu índice remissivo. E é isso. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero de coração que vocês não desistam. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Ou então no Instagram, vou deixar o meu @, aqui. Lá eu sempre estou ativa, sempre estou compartilhando minhas experiências. Agora estou compartilhando minha experiência com a advocacia. E é isso. Um beijo. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo e até o próximo.